A mendiga negra suplicou por ajuda e surpreendeu o milionário com uma revelação impactante. Rafael sempre esteve cercado pelo luxo. Com 30 e poucos anos, ele era um dos homens mais poderosos da cidade, dono de uma rede de restaurantes que atraía celebridades e críticos gastronômicos. Mas, enquanto saboreava seu prato gourmet em uma mesa reluzente de seu restaurante mais badalado, algo faltava. Ele olhou pela janela, observando o movimento frenético da vida lá fora. Mas sentia um vazio. O dinheiro não preenchia a lacuna que crescia dentro dele. Foi então que, em meio a todo este glamour, ela apareceu. Clara, uma mulher negra com cabelos desgrenhados e roupas surradas, se destacava em meio às pessoas bem vestidas. Seu olhar, um misto de dor e esperança, atravessou o salão e, de repente, tudo ficou em silêncio. Ela caminhou até a mesa de Rafael e, com a voz trêmula, pediu ajuda. A cena era quase surreal. O contraste brutal entre suas vidas acentuava a desesperadora realidade dela. Por favor, ela implorou. Eu preciso de um lugar para ficar. Estou vendo as noites se arrastarem sob a ponte, e o que eu sinto é insuportável. Rafael, que sempre teve tudo ao seu alcance, hesitou. Tudo aquilo o incomodava. Mas havia algo naquela mulher que o tocava profundamente. Então, em um momento de ousadia, Clara fez uma revelação que fez o coração de Rafael disparar. Eu sou filha de um empresário que desapareceu anos atrás. Meu pai, ele foi envolvido em algo sombrio. E eu sei a verdade. Se você me ajudar, podemos descobrir juntos o que realmente aconteceu. As palavras dela pairavam no ar, chocadas e eletrizantes. Rafael a encarou, descrente. A ideia de que uma mendiga, despida de qualquer artifício, poderia ser portadora de um segredo tão grande o deixou em choque. Mas havia sinceridade na expressão dela. Uma determinação que ele não podia negar. Em um gesto impulsivo, ele estendeu a mão e a convidou para se sentar. Enquanto trocavam histórias, algo começou a florescer entre eles. Uma conexão inesperada. Mas a tensão no ar era palpável, como se a vida de Rafael tivesse ligada a um fio invisível. Ele sentia a sombra de um antigo rival, Pedro. Gary soñaba en destruir todo lo que él había construido. Y ahora, con Clara al lado, Rafael sabía que la situación se tornaría ainda más perigosa. O que ellos no sabían era que ese encuentro mudaría sus vidas para siempre. Clara tenía secretos guardados, mas Rafael también. Cada uno cargaba un peso en sus almas, mas juntos podrían enfrentar lo que estaba por venir. Porém, o pasado estaba prestes a alcanzar ambos. No instante en que Rafael decidió juntar fuerzas con Clara para desvendar el misterio de su familia, su celular vibraba con un mensaje. A tela piscava. Cuidado com. Quem você confia? Eles estão mais próximos do que você imagina. O coração dele disparou. Era um alerta que poderia colocar em risco não apenas a nova relação, mas tudo que ele havia construído até ali. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafael observava a mensagem piscando em seu celular, uma sensação de frio percorreu sua espinha. O aviso ressoou em sua mente. Cuidado com quem você confia. Ele olhou para Clara, que ainda estava absorvendo cada palavra que saía de sua boca. Mas havia algo mais em jogo aqui.
O passado, diziam, nunca fica enterrado. Aliás, Clara começou, interrompendo seus pensamentos. Você tem alguma ideia de quem pode estar por trás do desaparecimento do meu pai? Ela esperava uma resposta, mas ele não tinha. Rafael hesitou. Palavras dele se foram pela borda da dúvida, enquanto a tensão preenchia a sala. Ele queria saber, mas também temia que a verdade poderia acabar com eles. De repente, o silêncio foi quebrado por um barulho ensurdecedor. A porta do restaurante foi arrombada, e 2 homens entraram, um deles armando uma pistola. "Todo mundo no chão!" gritou um deles, enquanto o outro mantinha o olhar fixo em Rafael. O tempo pareceu parar por um momento. O que estava acontecendo? O cenário glamouroso e sofisticado se transformou em um espetáculo de pânico e terror. O cheiro do perfume caro e os pratos gourmet agora eram apenas uma lembrança distante. Rafael sentiu seu coração disparar. A adrenalina correu pelo seu corpo. Ele puxou Clara para perto, tentando protegê-la. O olhar dela era de pura desesperança e medo. "O que eles querem?" ela murmurou, a voz trêmula. "Fique calma", ele respondeu, mas não estava calmo. As ameaças estavam se aproximando, fazendo com que o momento se tornasse ainda mais claustrofóbico. O bandido que segurava a arma estava se movendo em sua direção. "Você", ele apontou para Rafael. "Onde está o dinheiro? Sabemos que você tem." Rafael tentou se lembrar do que fazia um homem como ele ser alvo daquela violência. Ele tentava entender o que havia atrás do olhar feroz do bandido, mas a resposta permanecia nebulosa. Clara se contraiu, e naquele instante, um novo murmúrio correu pela multidão. Alguém gritou, e em meio ao caos, um copo se quebrou ao chão. O som ressoou como um tiro, mas antes que a situação pudesse se aprofundar, um dos homens puxou um papel amassado do bolso e o lançou sobre a mesa. "Se você não quiser que façamos uma tragédia aqui, você tem 1 hora para nos trazer 5 milhões. Ou vai se arrepender, Rafael." A cada palavra, o medo se transformava em uma pressão cruel no peito dele. 5 milhões? O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E mais importante, como sabiam seu nome? O bandido estava prestes a sair, mas fez uma pausa ao olhar para Clara. "Ah, e cuidado com suas alianças", ele disse com um sorriso maligno. "Nós sabemos mais do que você imagina." A conexão que havia começado a florescer entre Rafael e Clara esmoreceu diante da realidade. Seria ela uma peça desse tabuleiro? Ele olhou para ela. O coração de Rafael se partiu com a dúvida. O que ela realmente sabia? Clara, percebendo a mudança na expressão dele, hesitou. Eles têm algum tipo de informação sobre mim?" A voz dela quase quebrava. O clima estava pesado, a tensão explodia. Mas naquele momento, Rafael pôde ver uma fissura em sua vida segura. As balas e os sussurros de perigo não eram apenas sobre dinheiro, eram sobre segredos enterrados de seu passado. Rafael nunca soubera que tudo podia despencar tão rapidamente. E, à medida que os homens saíam, levando consigo uma sensação de desespero, a pergunta crucial pairou entre eles. Quem realmente estava em perigo? A adrenalina rompia a superfície, mas a verdade começava a se esconder nas sombras. O que mais eles estariam dispostos a descobrir juntos? O tempo estava acabando, e o passado estava prestes a se revelar. Rafael e Clara ficaram paralisados. O eco da ameaça dos homens ainda reverberava no ar. O silêncio revelou um novo tipo de tensão, algo que misturava medo e pressão. Rafael sentiu o corpo quente, mas sua mente estava completamente gelada. Ele olhou para Clara e viu o pânico se espalhar por seu rosto. "Nós precisamos sair daqui", ele sussurrou, puxando-a pela mão. Mas, antes que eles pudessem se mover,
Uma mulher irrompeu pela porta, vestindo um traje elegante que parecia deslocado na cena caótica. Com uma confiança quase assustadora, ela avançou, e a multidão pareceu se apartar, como se ela fosse uma rocha em um rio turbulento. Rafael a reconheceu de algum lugar, mas o que mais o intrigou foi a forma como ela olhou diretamente para ele, como se o conhecesse. Rafael, a mulher chamou, e o tom de sua voz fez o estômago dele se torcer. Por que você está envolvido com ela? Ela gesticulou para Clara, como se pudesse tocá-la. Você não sabe o que ela realmente é. O abalo na voz dela fez a tensão aumentar, e um frio percorreu a espinha de Rafael. Ele sentia que a profundidade do que estava por vir era mais profunda do que qualquer buraco que já havia cavado em sua vida. Quem é você? Clara perguntou, a confiança se esvaindo da sua voz. O olhar da mulher era intenso, quase possessivo. Eu sou Ana, e eu posso salvá-lo, mas você precisa me ouvir. Os outros ao redor começaram a murmurar. O clima era de expectativa e medo. Rafael estava paralisado entre a necessidade de proteger Clara e a curiosidade perturbadora sobre quem era aquela mulher e o que ela sabia. Ele não podia ignorar o alerta em seus olhos. Chega! Rafael gritou, o medo o transformando em alguém mais forte. Ele se virou para Clara. O que você não me contou? Pergunta direta. O ar ficou carregado. Clara hesitou, seu olhar mudando, como se uma parede invisível tivesse se levantado entre eles. Eu só queria te ajudar, ela murmurou. Você sabe quem eu sou, não? Você sabe quem é meu pai. O que mais você está escondendo? A palavra pai pesava no ar, como um peso que ameaçava destruir tudo. Clara fez uma pausa. A fissura em seu semblante expelia um sofrimento esquecível. Não sou apenas uma mendiga, Rafael. O desaparecimento do meu pai aconteceu por causa do seu. O choque cortou o ambiente como um raio, deixando todos paralisados. Rafael ficou paralisado digerindo as palavras dela. O que você quer dizer? A incredulidade era visível em sua expressão. Ele fez parte de algo que me afetou diretamente. A sua família está no centro de tudo isso. Eles tentaram silenciar meu pai. O pânico tomou conta dele. Os homens não eram apenas bandidos aleatórios. Eles estavam atrás de algo mais profundo. O passado, que parecia distante, estava agora em sua frente, exposto e doloroso. Rafael olhou para Ana, que ainda os observava com uma intensidade palpável. Essas pessoas que entraram aqui, eles sabem a verdade, disse Ana, desesperada para chamar sua atenção. Você está em perigo. E Clara é a chave para tudo. E enquanto o tempo parecia desacelerar, Rafael percebeu que tudo o que ele acreditava ter controle agora desmoronava. Mesmo entre a confusão, uma nova realidade se formava. Uma rede de segredos envolvendo suas vidas de formas que ele nunca poderia imaginar. Então, você sabia que isso tudo se ligava a mim? Ele perguntou a voz trêmula. Não exatamente, mas eu sempre soube que havia algo mais. E agora com essa ameaça, você não pode me deixar. Não podemos nos separar, ela implorou. O que poderia ser uma conexão formidável? Agora se tornava um jogo de vida ou morte. E com um tremor interno, Rafael percebeu que a linha entre amor e traição, entre confiança e desespero, estava prestes a ser cruzada de uma forma que ninguém poderia prever. Uma porta se abriu para um abismo. E ao olhar para dentro, a pergunta crucial ecoou em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia. Rafael e Clara estavam paralisados, o eco da ameaça dos homens ainda reverberando no ar. O silêncio revelava um novo tipo de tensão, misturando medo e pressão. Rafael olhou para Clara e viu o pânico em seu rosto. Nós precisamos sair daqui, ele sussurrou,
puxando-a pela mão. Mas antes que pudessem se mover, o telefone de Clara vibrou em sua bolsa. Ela hesitou, a expressão de horror se aprofundando nela. É uma mensagem. Diga que se quiser podemos ir embora juntos. A urgência na voz dela o fez hesitar. Clara não era apenas uma mendiga. Era alguém com um passado intrincado, ligado a ele de forma que eles mal podiam compreender. Quando ela pegou o celular, Rafael olhou ao redor. Um ambiente em caos. A mulher estranha, Ana, ainda estava ali, observando com um olhar intenso. O murmúrio da multidão cresceu, um crescendo de vozes sussurradas, repletas de dúvidas. Mas Clara parecia mais concentrada na tela. Quem está te mandando mensagens? Rafael perguntou, seu tom carregando desconfiança. Clara se virou, e Rafael viu algo mudar em seus olhos, como se uma parede invisível tivesse se levantado. Ela digitou rapidamente e então olhou de novo para a mulher. É a Mariana. Ela sabe sobre meu pai e sobre você, disse Clara, o coração dela disparando. Rafael engoliu em seco. Mariana? No fundo ele conhecia esse nome, mas ele não poderia estar certo. Mariana? A irmã do Pedro? Sua voz tremeu. A conexão tornou-se um fio cortante, unindo-os em um nó de absorção e horror. Mas Clara, olhando para ele, não respondeu. Nesse momento, o barulho da multidão aumentou. Seu olhar se desviou para a porta. Um grupo de homens entrava, todos parecendo saber exatamente onde estavam indo. O primeiro, um cara corpulento com uma cicatriz no rosto, olhou em direção a eles e sorriu de forma ameaçadora. Era uma batalha de olhares. Rafael sentiu que o mundo inteiro parou. Vá embora com ela, antes que seja tarde. Você não sabe o que ela realmente quer, gritou Ana, sua voz cortando o ar tenso. As palavras foram como um tapa na cara de Rafael. Por que você está tentando nos separar? Perguntou Rafael, seu coração acelerado. No entanto, hesitou, os olhos se fechando rapidamente, como se estivesse lutando contra uma onda de emoções. Então, em um movimento surpreendente, Clara puxou o celular em direção a Rafael. Meu pai foi sequestrado porque ele tinha informações sobre a sua família. Essa mensagem é de Mariana, dizendo que ela tem a última gravação da conversa do meu pai com o seu. Os olhos dela estavam ardendo de frustração e medo. Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés. A verdade que ele buscava estava mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. E, como se a revelação não fosse suficiente, o homem cicatrizado se aproximou, interrompendo o momento que mudou tudo. Ele levantou uma arma e apontou para Rafael diretamente. Hora de escolher um lado, cara. A multidão gritou. A tensão era palpável. Rafael viu Clara, e algo em seu olhar o congelou de medo. Não sabia se naquela mistura de sentimentos, amor, raiva, dúvida, conseguiria suportar mais um abalo. Ele estava no meio de uma guerra que nem sabia que existia, e todos pareciam saber mais sobre ele do que ele mesmo. Mas uma coisa estava clara. Aquilo que começou como um encontro improvável estava prestes a se desenrolar em um pesadelo, onde cada escolha poderia selar o destino de todos. Rafael! Gritou Clara, mas em seus olhos havia uma súplica estranha. Uma tensão indescritível pairava no ar. Quem realmente ela era? O que mais estava escondido atrás daquele rosto que prometia ajudar? E no exato instante em que tudo parecia prestes a colapsar, o celular de Clara vibrou novamente e uma nova mensagem apareceu. Ele se forçou a olhar, mas antes que pudesse ler, uma explosão surda ecoou na sala, fazendo o chão tremer sob seus pés. A última coisa que viu foi o olhar desesperado de Clara, antes que tudo ao seu redor se tornasse um emaranhado de gritos e fumaça. O que mais estava por vir? E o tempo ainda contava. Rafael estava no meio do caos, o cheiro de fumaça e medo invadindo seus pulmões. O barulho da explosão ainda ecoava.
Em um instante, tudo o que conhecia se desfez. Ele olhou para Clara, que estava congelada diante dele, o olhar em seus olhos carregando terror. As balas, nomeadas um segundo antes, agora eram um sopro distante. A multidão começava a entrar em pânico, alguns tentando escapar, enquanto outros se agachavam no chão, esperando se proteger. O homem do rosto cicatrizado ainda estava ali e a tensão pairava como uma bruma pesada. "Vá, antes que seja tarde", gritou Ana, e Rafael sentiu uma onda de adrenalina correndo por suas veias. Ele segurou Clara pela mão e começou a puxá-la em direção à saída, mas ela hesitou. O celular dela vibrou de novo e ele viu o desespero em seu olhar. "Rafael, espere, é importante." Sua voz estava tremendo, mas os gritos e os rugidos da multidão a cercavam. Ele não podia negar a intensidade com que ela parecia desesperada. "Que seja rápido, Clara!" gritou. Mas não havia tempo. Os homens estavam se aproximando e o ar estava denso com a antecipação de algo terrível. Clara, de repente, teve um lampejo de compreensão. "Meu pai, ele deixou uma gravação, a última conversa dele, e pode estar escondida aqui." As palavras dela eram um fio de esperança, mas havia algo mais. Antes que Rafael pudesse responder, ela se virou e apontou para uma porta dos fundos. "Precisamos ir. É lá que ele pode ter escondido." Ele hesitou. O passado dele se entrelaçava de um jeito que tornava tudo tão confuso. Mas ele não tinha escolha. Se havia uma chance de entender tudo isso, eles precisavam ir. "No fundo!" ele gritou, puxando Clara em direção à porta. Mas quando abriram, toda a cena mudou. Era um depósito cheio de caixas e coisas esquecidas. Mas no fundo, havia uma sala escura e uma luz piscante como uma lanterna quebrada. Rafael sentiu o coração disparar. Que tipo de segredo eles estavam prestes a descobrir? Clara respirou fundo e avançou, puxando-o com ela. Enquanto entravam na sala, uma luz iluminou a tela de um laptop. A gravação estava ali. Rafael se aproximou, mas antes que pudesse ver, a tela piscou e apagou. Eles estavam prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Antes que pudessem se mover, a porta se abriu bruscamente e um novo grupo de homens entrou. Ao vê-los, Rafael sentiu a adrenalina disparar mais uma vez. Mas então, em meio ao caos, alguém se destacou. "Esperem!" alguém gritou. Era Mariana, a irmã de Pedro. Ela se movia rapidamente. A confiança em seu olhar era surpreendente. "Clara, você precisa me ouvir!" O desespero em sua voz era palpável. Rafael ficou perplexo. "Mariana, o que você faz aqui?" "Eu sei o que aconteceu com seu pai." Ela apontou para Clara e o mundo pareceu parar. "Clara, você não tem ideia do que a sua família fez. Eles estão envolvidos em algo muito maior." Clara, com o semblante pálido, começou a tremer. "Como assim? O que você quer dizer?" As palavras de Mariana cortaram o ar como um golpe. "Seu pai, ele não é a vítima. Ele foi cúmplice. Ele tinha informações que eles queriam encobrir." A revelação caiu como uma bomba, esmagando tudo ao redor. Rafael sentiu o impacto nas palavras. A verdade era muito mais sombria do que imaginavam. Clara ficou paralisada, o rosto em choque. "Não pode ser", murmura ela, a voz carregada de incredulidade. Rafael queria gritar, mas o passou dos silêncios o cercava como uma parede. O que mais estava escondido? Quem era Clara realmente? Mas antes que pudessem digerir a informação, uma voz profunda e familiar soou do fundo. "É hora de resolver isso de uma vez por todas." Era Pedro, e seu olhar feroz congelou o sangue nas veias de Rafael. O que ele faria a seguir? Rafael se virou para Clara, esperando encontrar um traço de conforto. Mas o olhar dela estava vazio, perdido em meio ao labirinto de mentiras. E enquanto o tempo corria, ele percebeu que a linha entre aliados e inimigos estava se desfazendo rapidamente.
Uma nova batalha estava prestes a começar. E desta vez, as consequências seriam mais devastadoras do que tudo que já vivenciaram. A tensão na sala era insuportável. Rafael olhou para Pedro, que avançava com um sorriso maligno, como se já tivesse ganhado a partida. Hora de resolver isso de uma vez por todas, ele disse, o tom desafiador ressoando nas paredes. Clara estava em choque. Seu olhar alternava entre Pedro e Mariana, confusa. Vocês estão todos jogando um jogo que não entendo. Sua voz estava fraca, mas havia uma determinação subjacente. Mariana se aproximou, a expressão sombria. Clara, você precisa entender. Seu pai foi um traidor. Ele tinha informações cruciais, e não podemos deixá-las nas mãos erradas. Rafael, ainda em estado de alerta, sentiu seu estômago revirar. A verdade estava pior do que imaginava. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um outro movimento atraiu sua atenção. Uma figura emergiu das sombras, deslizando com uma graça alarmante. Era Ana, com um olhar intenso que parecia penetrar suas almas. Mariana, você não pode fazer isso, ela gritou. Se você puxar a corda, todos nós vamos nos machucar. Pedro riu, sua risada ecoando na sala como uma lâmina afiada. Mas é exatamente isso que eu quero. A verdade virá à tona, e quem não estiver preparado será queimado. Ele se virou para Rafael, o olhar afiado como uma faca. Você e sua nova amiga estão no meio de um jogo muito maior do que pensaram. Não ache que estão seguros. A atmosfera estava elétrica. Rafael sentia que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, um estrondo ensurdecedor ressoou na sala. A porta explodiu em 1000 pedaços, e um grupo de homens armados invadiu o espaço. O caos se instalou como uma tempestade, com gritos e balas unindo por todo lugar. Usem isso! Gritou um dos homens, jogando uma granada para o centro da sala. Rafael agarrou Clara, puxando-a para perto. Vamos! Ele gritou, arrastando-a para um canto, enquanto a explosão iluminava o espaço em chamas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara gritou, seus olhos arregalados, fixos em uma figura que surgira entre a fumaça. Era uma adolescente, não mais do que 15 anos, com um olhar que misturava medo e coragem. Segurava um dispositivo que piscava, o brilho emanando em tons ameaçadores. Parem! Eu não quero que ninguém se machuque! Sua voz gritou. Pedro se virou furioso. O que você está fazendo aqui, Sofia? Sofia! O nome atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele se lembrou de um artigo que lera, anos atrás, sobre uma jovem desaparecida. A filha do empresário que supostamente chegou a ser ligada ao misterioso caso de desaparecimentos que agora rondava suas vidas. Você não pode acabar com isso. Vocês todos estão em perigo. A urgência na voz dela fez com que o sangue de Rafael gelasse. Aquilo estava além de qualquer pesadelo. Clara, ouvindo a palavra perigo, olhou para Rafael, o rosto pálido. Ela é a filha dele, murmurou Clara, a compreensão se espalhando em seu olhar. Da conexão, que antes parecia tão distante, agora se tornava uma teia intricada envolvendo todos eles. O que mais estava entrelaçado nessa história? Todo mundo, fique longe dela! Pedro gritou, preparando-se para avançar, mas Ana deu um passo à frente, como se estivesse disposta a proteger Sofia. Não! Ela sabe a verdade. Se você machucar alguém, a verdade vai se espalhar e não haverá como voltar atrás. As balas continuavam a voar, as chamas se espalhando. Rafael olhou para Clara e naquele momento, tudo se transformou. A sala estava pegando fogo, mas a maior combustão estava dentro de seus peitos. O que mais poderia ser revelado? A verdade que todos escondiam estava prestes a eclodir. Uma nova onda de gritos se desenrolou quando um novo grupo de homens tentou invadir a sala. O fôlego de Rafael parou. O que mais eles enfrentariam naquela noite? E a pergunta se repetia em sua mente. Até onde todo esse jogo seria levado antes que alguém se machucasse de verdade?
enquanto tentavam escapar. A sensação de que a verdade poderia ser mais mortal do que qualquer balas reverberava como um eco, aguardando o momento certo para desgastar seus corações. E no meio do caos, um pensamento simples e devastador brotou. Quem era realmente seu amigo e quem era seu inimigo? A suspense pairava no ar. O cheiro de fumaça ainda flutuava no ar, misturado com o pânico que tomava conta da sala. Rafael apertou a mão de Clara, sentindo seu coração pulsar forte, cada batida ecoando a urgência da situação. Pedro se preparava para avançar, mas a revelação de Mariana tinha mudado tudo. A tensão era palpável e Rafael mal conseguia pensar. "Você não tem ideia do que está falando", ele gritou, tentando abrir espaço entre as palavras de Pedro e a confusão que envolvia todos. "Se seu pai realmente estava envolvido, então somos todos alvo. Precisamos escapar." Mas antes que pudesse terminar, a adolescente Sofia gritou outra vez. "Vocês têm que ouvir. Ela está certa sobre os perigos, mas há algo que todos precisam saber." O olhar de medo nos olhos dela era contagiante. Rafael se virou, procurando alguma resposta. "Do que você está falando?" A voz de Clara mal conseguia sair, o nervosismo escorrendo pelas palavras. A sala parecia um caldeirão prestes a explodir. "Meu pai, ele não era um traidor. Ele estava tentando proteger você, Clara." Os olhos de Sofia agora brilhavam com lágrimas não derramadas. "Ele fez tudo para impedir que a sua família fizesse o que fez com a minha." O silêncio cortou como faca. Todos estavam paralisados. As palavras dela soando como um verdadeiro golpe. Rafael olhou para Clara, unsure do que isso significava. "Proteger? Como? O que você quer dizer?" Sofia respirou fundo, como se estivesse resolvendo se contar a verdade ou se mantê-la guardada. "Quando meu pai desapareceu, eu vi o que aconteceu. Ele estava se encontrando com alguém da sua família, Clara. O plano dela era tudo menos sobre ajudar. Era uma armadilha." O choque nas palavras dela disparou como um tiro no peito. Os olhares se cruzaram, uma onda de confusão, desconfiança e, acima de tudo, uma sensação de traição. Rafael sentiu a pressão crescendo. Tudo era uma rede de mentiras, e o que parecia tão claro agora era um emaranhado de escuridão. "Como posso confiar em você?" Pedro cortou o ar com a voz, seus olhos incandescentes. Ele se virou para Rafael, franzindo a testa. "E você, Rafael? O que vai fazer agora? Defender uma traidora como ela?" Palavras de Pedro cortaram no meio da tensão e, de repente, uma explosão ressoou novamente. Mas desta vez não era na sala. A porta da entrada foi arrombada por policiais armados, gritando ordens. "Todos no chão! Isso é uma operação policial!" O caos tomou conta novamente, gritos e tiros ecoando. Rafael puxou Clara para mais perto. "Vamos!" Ele não tinha ideia do que era verdade, mas a única certeza era que precisavam sair dali. Sofia olhou para todos envolvidos. Seu olhar agora mais intenso. Se não se focarem em escapar, todos vão acabar perdendo. E antes que os policiais pudessem alcançar, Sofia não hesitou e pulou na direção da sala. "Pelo que você está fazendo?" gritou Mariana. Mas algo simplesmente não fazia sentido. Rafael não sabia mais em quem confiar. Nesse instante, uma sensação aguda de desespero tomou conta dele. O passado, a conexão, tudo o que ele acreditava agora pareciam castelos de cartas prestes a desabar. "Eu sei quem são vocês!" gritou uma voz familiar que fez todo mundo congelar. Era Ana, entrando na sala com uma presença que parecia quase sobrenatural. "Vocês não entendem a gravidade do que está acontecendo." Rafael olhou para Clara, seu rosto pálido e a confusão evidente. Ele queria crer que havia esperança, que havia uma saída. Mas em meio ao barulho e à fumaça, a verdade começou a ficar clara. Alguém estava manipulando tudo isso.
Você está ligada a tudo isso, Ana? Você sabia do que seu pai sabia? Clara questionou, agora mais assertiva, sua voz ferina. Ana hesitou, e um sorriso nervoso surgiu. Não sou quem você pensa que sou. Mas antes que continuasse, um alto estrondo ripostou pelos ares, fazendo o chão tremer sob seus pés. A cabine onde estavam começou a desabar, e enquanto todos se moviam instintivamente para a saída, Rafael sentiu uma presença atrás dele. Uma sombra emergiu das sombras do outro lado da sala, e sob a luz da polícia, o rosto se iluminou. Era alguém que ele jamais esperava ver. Surpresa, irmão! A voz desafiadora cortou o ar pesado, e Rafael ficou paralisado diante do que via. O homem que estava diante dele, sorrindo com malícia, era seu irmão, o irmão que acreditava estar morto. Eu só estava esperando o momento certo para me juntar ao jogo. A revelação atingiu Rafael com a força de um furacão. E enquanto tudo ao seu redor ruía, a única pergunta que ressoava em sua mente era: até onde isso realmente ia? Rafael ficou paralisado. O rosto de seu irmão, Diego, surgiu das sombras como um espectro encarnado. Você? Ele sussurrou, a incredulidade embrulhando o seu cérebro. Não é possível. A revelação era como um soco no estômago. Diego, que ele acreditava ter morrido há anos, agora estava ali, seu sorriso arrogante trazendo uma maré de emoções à tona. O que aquilo significava? Pedro riu, os olhos brilhando com um novo propósito. Isso mesmo, o bom e velho Diego. Vocês não têm ideia de como o jogo ficou mais interessante. A tensão na sala foi palpável. Rafael olhou para Clara, seu desespero refletido em seus olhos. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida havia desmoronado em um instante. Diego, o que você quer? Rafael gritou, tentando conter a avalanche de sentimentos que ameaçava consumir sua razão. Você está do lado de quem? Ah, Rafael, você sempre foi tão inocente. Diego disparou, dando um passo à frente. Eu sou o que sempre quis ser. E você, sempre na sombra. Você não percebe como isso é engraçado? Por que você nunca me procurou? O que achou que eu ia fazer? Espere você resgatar minha família? Não, não, não. Eu estou aqui para resolver as coisas à minha maneira. A sala estava pegando fogo, e não apenas pelas chamas. A presença de Diego mudou tudo. Os disparos e gritos da polícia tornaram-se meras sombras diante do peso do que estava acontecendo ali. Rafael tentou processar as palavras, e tudo aquele tumulto parecia uma bolha prestes a estourar. De repente, Sofia, a jovem que estava ali, se levantou novamente, seu olhar agora mais firme. Vocês não precisam fazer isso. Uma vida inocente está em jogo. Uma vida inocente? Diego zombou, seus olhos escaneando a sala. Você realmente acha que se importa com algo além de seu próprio interesse, Sofia? Vamos encerrar com essa farsa. É hora de abrir as cartas, e você é a última peça do quebra-cabeça. A tensão cresceu, e Rafael percebeu que algo estava muito errado. Não, 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 Clara murmurou, o rosto pálido. Você não pode, Diego. Isso não acaba bem. Quem se importa? O que importa é a verdade que ninguém quer que você saiba, Clara. O jogo ficará mais interessante quando você souber de tudo. Diego disse, um brilho ardente nos olhos. E então ele desviou o olhar. Olhou para Pedro. Diga a ela! Você precisa confrontar a verdade. Nesse momento a sala ao redor deles começou a desmoronar. As paredes estavam tremendo, as balas zunindo ainda. Mas agora havia um novo eco no ar. A verdade se aproximava como um monstro. Rafael não sabia se devia ter medo ou esperança. O silêncio em meio ao caos foi quebrado novamente, quando um brilho intenso iluminou a sala.
A porta principal se abriu com um estrondo insano, e um grupo de homens mais ferozes do que antes invadiu o espaço. Mas não eram policiais. Eram homens de terno escuro, suas expressões frias e determinados, como se soubessem exatamente o que estava por acontecer. "Nós estamos atrás do que é nosso", gritou o líder, seu olhar fazendo todos os presentes se encolherem. Rafael virou a cabeça, sentindo o pânico subir. "O que você quer?" ele gritou para o estranho. E então a revelação final veio à tona, como um raio. "Estamos aqui por você, Diego." O homem de terno respondeu: "Você é nosso filho." O mundo de Rafael girou. A última peça do quebra-cabeça se encaixou com um clique ensurdecedor. A verdadeira natureza do jogo começou a se revelar, e ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. Sofia gritou: "Não! Não pode ser verdade!" E naquele momento, enquanto Rafael tentava compreender tudo, seu coração afundou em desespero. Quem eram realmente seus amigos? Quem eram os inimigos? O jogo mudara de forma radical, e as consequências daquele encontro clamavam por resposta. E no meio da tormenta, a única pergunta que ecoava era: até onde a verdade iria levá-los? Um silêncio profundo tomou conta da sala, enquanto o impacto das palavras de Diego reverberava na mente de Rafael. As sombras dançavam ao redor, e ele olhou para os rostos em sua volta. Era como se tudo tivesse congelado. Pedro começou a rir. "Agora a festa ficou interessante, não é mesmo, Rafael?" Rafael sentiu seu coração disparar. A confusão se transformou em uma onda de emoções. Sofia estava tremendo, Clara com o olhar perdido. O que estava acontecendo? Como Diego podia estar ali? E em que exatamente ele estava implicado? "Você estava vivo." "Como? O quê?" "Você quer aqui?" Rafael gritou, a raiva e o desespero se misturando. Ele queria entender, queria saber a verdade. "Por que você não me procurou?" Diego se aproximou lentamente, como se estivesse saboreando cada momento. "E estragar a diversão?" "Não, Rafael. Você sempre foi um bom garoto. Mas é hora de você entender o que se passa de verdade. Parece que você está no meio de uma grande mentira. E adivinha? Eu sou a chave para resolver isso." E no fundo de sua mente, Rafael sentia que a verdade era um labirinto, e ele estava prestes a entrar em um vórtice. A entrada da sala foi abruptamente interrompida pelos novos homens de terno. Mas agora estavam se aglomerando. Rafael percebeu que a confusão estava prestes a se tornar uma batalha. E no meio do pânico, uma voz feminina cortou o ar. "Chega!" Ana bradou, cruzando os braços. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." O olhar decididamente determinado dela apontava para Diego. "Ele não é a solução, é parte do problema." Diego riu, uma risada que ecoou com desdém. "E quem é você para me dizer o que sou?" "A verdade dói, mas ela virá à tona. É isso que vocês todos estão fugindo." Sofia, ainda com o dispositivo em mãos, gritou novamente. "Parem todos! Se algo acontecer comigo, as gravações vão parar nas mãos erradas. Essa é a última chance." A tensão se acumulou, e Rafael mal conseguia pensar. As complexidades estavam se desenrolando como um novelo. Mas então, um tiro disparou do canto da sala. O som foi ensurdecedor, e todos se viraram. As balas ricochetearam nas paredes enquanto a névoa espessa preenchia o espaço. "Não, Diego!" gritou Rafael. Mas a sala estava em chamas, balas unindo por toda parte, e ele se perdeu em meio às sombras. Ele sentiu Clara apertando sua mão com força, sua respiração apressada passando pela garganta. "Temos que sair, agora!" ela comandou. E enquanto se moviam em direção à porta, Rafael parou. O olhar de Clara estava fixo na figura caída de Diego.
Rafael, precisamos ir. As coisas estão fora de controle. Mas antes que pudesse seguir, algo em seu íntimo gritou para ficar. Algo profundo, um fio invisível que o conectava ao irmão. Ele não podia simplesmente deixar Diego para trás. A verdade sobre suas vidas estava começando a surgir, alarmante e confusa, e tudo se misturava em um turbilhão. Então, em um relance, ele notou um objeto brilhante sob a luz da sala, próximo a Diego. Era um pequeno pendrive. Algo na sua intuição lhe disse que era importante. Clara, um segundo. Rafael se lançou em direção ao irmão, sentindo o ar frio e denso ao seu redor. Ele agarrou o pendrive, e quando se virou, um grito ecoou. Era Mariana, seu rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Isso não é o que você pensa. Você precisa saber da verdade. As palavras dela cortaram o ar. O que mais poderia ser revelado? Os ecos do passado estavam prestes a se encontrar com o presente de um jeito devastador. E o que ele não sabia era que aquele pendrive poderia guardar segredos que mudariam tudo. Destruir relações e revelar traições que ele nunca poderia imaginar. Enquanto isso, o cheiro de fumaça ficava cada vez mais forte. E a pergunta que pairava no ar era: até onde eles iriam para descobrir o que realmente estava acontecendo? Rafael recuperou a sanidade em meio ao incêndio de emoções. Ele olhou para as chamas que devoravam a sala. E, em meio ao caos, se lembrou do pendrive em sua mão. Diego, você pode ter informações que mudam tudo! Gritou, mas a voz dele se perdeu na gritaria dos homens de terno. O irmão parecia distante, perdido em sua própria arrogância. Décimos de segundos pareciam horas. A poça de sangue começou a se espalhar, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Rafael. Vamos, Clara! Temos que sair! Ele puxou a garota, mas a hesitação a consumia. O choque ainda latente em seu olhar fez seu coração apertar. Eu não posso simplesmente deixar meu irmão. As palavras dela saíram em um fio de desespero. A realidade a golpeava, e a verdade que tinha acabado de descobrir era brutal. E ele se importa com você? Ele está aqui por causa do poder, não por amor. A raiva fervia dentro de Rafael. Ele não entendia como Diego poderia se tornar quem se tornara. Um homem que faria qualquer coisa para conseguir o que desejasse. Sofia, com o dispositivo em mãos, escou suas lágrimas. Se essa gravação for o que eu penso que é, pode nos salvar. A urgência dela ecoava na sala, e a realidade era que todos estavam em perigo. A pressão crescendo não deixaria espaço para mais hesitações. Então, como se o universo quisesse acelerar as coisas, um grito cortou o ar. Um dos homens de terno avançou. As balas começaram a voar, e os instintos tomaram conta de Rafael. Cuidado! Ele gritou, empurrando Clara para o lado, enquanto tentava achar seu caminho pela sala. Essa não é a forma de resolver isso. Ana se colocou entre os homens e o grupo, mas a tensão estava palpável. A fumaça fez tudo parecer um pesadelo surreal, e Rafael percebeu que a vida de todos dependia de decisões que estavam sendo tomadas ali. Você precisa salvar a verdade, Sofia exclamou, enquanto todos lutavam para sair da sala em chamas. Rafael pegou Clara, refletindo rapidamente. A única opção era revelar a verdade. Mas e se isso só exacerbaria o caos? Se precisar correr, segurem-se. Eu vou pegar o que conseguimos. Rafael gritou, focado, antes de mergulhar em direção a Diego, que estava se arrastando. Ele tinha que pegar o pendrive, antes que fosse tarde demais. O tempo parecia congelar quando ele se aproximou de Diego. O olhar do irmão refletia dor e vergonha. Você não sabe o quanto eu queria que isso fosse diferente. A voz dele era uma sombra. Chega! A vida não é mais um jogo! Rafael afirmou, segurando o pendrive. E justo quando começava a voltar para Clara e Sofia, uma explosão abalou a estrutura, fazendo o teto ameaçar desabar. Agora! Ele gritou, puxando ambos para longe, alcançando a saída. Instintivamente, Rafael olhou para trás uma última vez. O caos para ele
tornando-se um mosaico de memórias e emoções. Nós vamos acabar com isso, ele prometeu. E ao ultrapassarem a porta, o ar fresco asfixiante em seus pulmões trouxe um brilho de esperança. Fora, o som de sirene se aproximava e a visão de policiais transformou o desespero em determinação. Clara olhou para Rafael e havia uma centelha de instinto ali. Eles estavam juntos agora. Vamos, uma nova vida nos espera. A tensão se dissipou lentamente, mas a sombra do passado nunca deixou os três. Apenas um mergulho no futuro os esperava. O segredo que seguravam poderia levar à redenção ou à destruição. A verdade que estava no pendrive poderia salvar vidas ou destruir o que restava de suas famílias. A jornada não acabara aqui. Eles não sabiam o que o destino reservava. Mas juntos eram mais fortes, e o cheiro da liberdade nunca fora tão doce. Minutos depois, Rafael sentiu que algo estava diferente. A verdade os aguardava, mas ele sabia que precisava de algo mais para enfrentar o novo começo. Agora, você teve um vislumbre do que é estar no limite, e você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaque o botão de like agora. Vamos alimentar este algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. E nunca hesite em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que promete. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim eletrizante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. Junte-se a nós nesta jornada.